Eu estaria ferrado, né? Que eu sou multirracial. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta bem simples. O nazismo seria a única forma de salvação da humanidade? Olha, vamos colocar em xeque aqui as questões aqui. Primeiro, qual foi o estopim do Partido Nacional Socialista, né? Primeira razão, né? O povo europeu era um povo muito intolerante por causa das confusões e não sei o que. Eles tinham muito medo e eles idolatravam muito a sua própria face, né? Como todos os povos antigos. E eles eram chamados de conservadores. Mas é o conservador desse mundo, não dos princípios do verdadeiro Deus. E aí a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra. Os alemães estavam passando uma crise muito grande. As pessoas, como eu disse, eram conservadoras, né? E elas sentiam muita raiva, né? Por causa disso. E tinha uma onda de ódio muito grande. E o Adolf Hitler, ele, como posso dizer para vocês, ele pegou toda a cultura da Áustria, ele fez aqueles discursos lá no Partido dos Trabalhadores, ele era ridicularizado, ele era considerado um palhaço, ele começou a fazer revoluções, brigas, piquetes, até que ele tomou a Alemanha para ele e foi nomeado pelo imperador da Alemanha como Führer, né? Porém, o Hitler, o que ele fez, ele só fez vergonha, né? Perdeu todas as batalhas, só conseguiu derrotar a França e o Pétain lá tomou a França lá. E como o Pétain, ele era também conservador e ele gostava muito da França por causa de toda a história da França, né? Que a França era o centro do mundo, né? Mas o centro do mundo era a Inglaterra. Mas a França era a rival da Inglaterra, né? Mas o verdadeiro rival era os povos árabes, né? E aí como posso dizer para vocês aqui, aconteceu o que aconteceu. Porém, o nazismo, ele queria escolher o que o nazismo valorizava? O povo alemão, a cultura alemã que foi humilhada pela cultura judaica cristã, né? Adolf Hitler odiava os judeus porque existia a teoria da conspiração e o povo judeu não entrou na guerra e ele foi culpado como responsável da guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Foi tido toda a campanha anti-judaica, né, ao meu povo, né, na Alemanha, né, e as pessoas achavam que o judeu era um povo muito vivo porque eles tinham uma cultura diferente, eles eram inteligentes, né, mas o judeu já estava misturado com os alemães, já estavam misturados com os europeus, porque eles são parecidos com os povos árabes, né. Então, o que o nazismo ele fez? Ele viu todas as verdades sociais, era ultranacionalista, era ultrasocialista, e aí existiam os alemães pobres, os judeus com dinheiro. O Adolf Hitler ele pedia ajuda para os judeus humilhavam ele, davam uma moeda pela obra de arte dele, dava roupas usadas para ele dormia em albergues, né? Ele estava humilhado depois da Segunda Guerra, ele não tinha esperança nenhuma. E a única esperança dele era a destruição de todos e a consumação de todos os povos para uma Alemanha melhor, né? E aí ele começou a falar que os alemães eram a raça superior porque só tinha alemães e uma quantidade pequena de estrangeiros e judeus, né? Que era menor do que a população alemã. Ele pegou a riqueza dessa população, ele, como falava que a verdade era o que? Era o sangue, a raça e a hegemonia. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, que é a intenção do meu vídeo. Sangue, raça e hegemonia é a solução? Porque independente da raça, do sangue, da hegemonia, vai sempre pessoas vão se tornar bandidas, sempre pessoas vão se tornar aviltadoras da sociedade, dos padrões da sociedade, pessoas que não têm civilização, que não têm educação. Acho que o som não vai entrar aqui no microfone. Então, uma pessoa que acredita no nazismo por causa disso é uma pessoa ignorante, que não consegue avaliar
a si mesmo, não consegue avaliar as outras pessoas, não consegue avaliar a consequência de uma sociedade com milhares ou milhões de habitantes. Oh, muito obrigado, amigo. Com milhares ou milhões de habitantes na face da Terra, né? E o nazismo ele foi proibido porque milhares de pessoas entraram nessa ideia, porque era uma ideia fácil, simples e comum, dizendo assim, ó, vocês têm a sua necessidade, e a solução dessa necessidade é o anarcocapitalismo nazista, socialista, da extrema idealização de Mussolini, Karl Marx e Gramsci, né? Portanto, o grande problema não é o grande problema para salvar a humanidade não é o nazismo. Porém, existe uma cultura, né, que era o sangue de Adolf Hitler, e essa cultura ela acreditava também na hegemonia, mas por causa da cultura, né? A cultura estava em cima de tudo. Também tinha a questão do sangue e tinha a questão da, como fala, que as pessoas viviam naquela verdade, né? Viviam uma sociedade perfeita, uma sociedade agrícola, uma sociedade voltada à vida e à melhoria da vida de todos os indivíduos. Então, o viés de uma sociedade perfeita, ela precisa de ter uma construção, uma base social, aonde que ela leve em consideração todas as coisas, aonde que o comércio é justo, aonde que o governo é justo, aonde que as pessoas são justas e aonde tudo é justo e é perfeito. E aí eu demoraria uma oratória de várias horas e dias para apresentar as minhas teses sobre o que é o ser humano, quais são as suas características, quais são os seus comportamentos, quais são os padrões dos seres humanos, quais são as possibilidades do ser humano errar, o que faz a possibilidade de um ser humano errar, de um ser humano acertar, como o ser humano deveria ser correto, quais são os requisitos mínimos para os seres humanos viverem em paz e tal. E aí vem a grande questão: o indivíduo, ou o grupo, ou a sociedade que não queiram viver essa visão de perfeição na Terra, deveria ser retirada da Terra, exatamente como o nazismo fez com o meu povo, né? E o Adolf Hitler, falando abertamente aqui, ele era judeu, tudo que ele fez era um judaísmo, mas só que era um judaísmo voltado à cor da pele. Aí eu pergunto para vocês, o que a cor da pele tem a ver com a convivência social perfeita, onde que os seres humanos respeitam a tudo, a todos, e aonde que não existe um desequilíbrio social? Nada, né? Então esse daqui é o meu vídeo aqui, é uma porta para uma argumentação. Infelizmente meus haters aqui agora vão falar que eu sou careca do ABC, eu sou skinhead, eu faço coisas assim com pessoas que não estão no meu perfil assim, racial. Os haters vão falar isso, eu não vou falar coisas aqui porque eu ia falar, tá vendo? Ele diz que é skinhead, ele pega gay, ele diz que é skinhead, ele pega mulher, ele diz que é skinhead, ele pega não sei o que. Então tá, falou aí pra vocês, pessoal.